Meu Deus, não, mano. Ixi, deixa que o Cristo faz a obra. A reunião pertence ao Espírito Santo de Deus, amém? Meu Deus, ninguém falou amém, estou sozinho aqui. Meu Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Ah, papai, todo mundo cheio do Espírito Santo de Deus. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Não tem como não falar que Jesus é lindo, que é maravilhoso. Olha que monte de cadeira vazia que tem nesse lugar, mano. Olha aí, irmãos. Que graça. Isso é graça. Isso é poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque é melhor essas cadeiras vazias do que as mulheres sentadas aqui e não tendo kids. É ou não é? Olha que glória de Deus. Olha o que foi falado, ministrado nessa noite sobre o que o kids fará aqui nesse prédio. E os jovens não serão diferentes. Não serão. Dia 6 de outubro nós vamos ter um culto Radicais Livres cheio do Espírito Santo aqui nesse lugar. Não, irmão, você não sabe a expectativa no Senhor que eu estou. Você não tem noção. Você não consegue ter a clareza. Ontem nós fomos ali em Neves. Nós fomos ali compartilhar a palavra, compartilhar o que o Espírito tem feito em nossas vidas. Mas foi um mover do Espírito Santo de Deus. Eu queria que todos tivessem ido. Você sabe por quê? Para vocês verem o que nós estamos vivendo em Deus. É algo sobrenatural. Não é algo do homem. Não é algo que o homem fala. Mas é Deus fazendo o sobrenatural dele. Hoje, quando eu estava saindo de casa, o pastor me mandou mensagem: Bruno, eu agradeço a você e aos irmãos pela noite sobrenatural e abençoada que nós tivemos. Eu pensei, falei, gente, mas nós não fizemos nada. O que nós fizemos lá, Blane? Nada. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele fez tudo. Tudo Ele fez. Ele curou. Ele selou. Quem estava morto começou a ter vida de novo. Aí no final do culto, sabe o que aconteceu, irmão? Virei para o pastor e falei: pastor, dia 6 de outubro, nós vamos iniciar o culto Radicais Livres e queria que o senhor estivesse conosco lá. Ele falou assim: Bruno, infelizmente não vou poder ir. Eu falei: mas por quê, pastor? Porque a partir de agora, todo sábado, nós temos culto de jovens aqui. Eu falei: Deus, não, calma aí, isso é poderoso. Não, isso é muita graça. Que isso, chegamos ali, do nada. Mas o Senhor foi fazendo a obra dele de uma forma sobrenatural. Queria testemunhar para os irmãos. Mas eu vou compartilhar a palavra nessa noite. Nós estamos num período de jejum. A morte da justiça própria. Quem aqui nessa semana teve que matar a sua justiça própria? Tô falando, hein? As duas mãos, varão. Aí foi poderoso, hein? Seu jejum está sendo poderoso. Não. Eu lembro até hoje. Eu lembro como se fosse agora. Na hora que acabou o culto domingo passado, eu falei: prepara. O Senhor essa semana vai matar a sua justiça. Não, e começou rápido. Na segunda-feira. Já começou a morte da justiça própria. Acontecendo coisas que não acontecia. E mudou aquilo e mudou isso. Foi Deus. O Senhor quer matar a minha justiça própria mesmo. O Senhor quer matar a nossa justiça própria. Sabe por quê, irmão? Porque se a sua justiça própria ela estiver viva em você, ela leva você à morte. A sua justiça própria ela leva você a caminhos de morte. E nessa noite eu quero compartilhar exemplos de justiça própria. Nós vamos ver dentro da palavra, dentro da Bíblia, exemplos de homens que caminharam com o Senhor, que andaram com Jesus, mas que infelizmente chegaram no ponto da justiça própria. E até morreram divino, por conta dessa justiça. Uns entenderam que depois eles voltaram. E entendeu que a justiça do Senhor, a justiça divina, é essa que nós precisamos.
É nela que nós devemos estar todos os dias, todas as situações, principalmente aquela que nós não concordamos, Tiago, dentro da nossa casa. Eu dentro do meu lar, você no seu trabalho, nós no ministério, e ministerialmente falando, então, é uma delícia. Aí que a justiça própria aflora todos os momentos. E é isso que eu quero compartilhar aqui com você, é sobre o ministério. Estava no ministério de Jesus, fazia parte do discipulado de Cristo. Mas Judas, ele teve um problema com a sua justiça própria. Ele teve um grave problema com a sua justiça própria. Mas ele tinha uma vertente. Ele gostava de dinheiro. Judas gostava de dinheiro. Judas traiu o Senhor Jesus por 20 moedas de prata. Ele traiu Cristo. E olha como que são as coisas. Sabe por quê? Porque a justiça dele estava onde? Pode falar? No dinheiro. A palavra de Deus nos fala, em Mateus 6:24, que não tem como você servir a dois senhores. Não tem como você servir a Deus e a Mamon. Porque senão você há de amar um mais que o outro. Então, quando nós ficamos divididos entre Mamon e Cristo, ou entre o mundo e o Cristo, irmãos, você vai amar um a mais do que o outro. E aquilo ali, aflorou a justiça própria de Judas. A justiça dele aflorou. É tão de Deus que o começo de tudo isso foi quando aquela mulher pegou o bálsamo e derramou sobre os pés de Cristo. Puf. Sabe qual foi a pergunta de Judas? Mestre, por que você não pega isso, vende e reparte aos pobres? Sabe o que ele estava dizendo ali, Blaine, para Cristo? Mestre, me dá isso aí, que eu sei resolver melhor do que você. Mestre, me dá isso aí, que eu sei transformar isso em o quê? Provisão, dinheiro vivo na mão. Me dá. Mas o que o Senhor falou? Não, isso é para preparação da minha morte. E aquela mulher nunca mais foi esquecida por aquele ato. Então, a nossa justiça própria, ela nos leva a caminhos que nós achamos que nós somos melhores do que Deus. Nós achamos que conseguimos resolver assuntos e situações em nossas vidas melhor que o Senhor. Quer saber de uma coisa? Eu não vou naquele culto mais. Quer saber de outra coisa? Eu não participo daquela célula mais. Você quer saber mais, Blaine? Eu não vou mais no discipulado. Eu não vou mais. Você sabe por quê? Porque eu acho que eu resolvo mais. Eu acho que eu consigo liderar melhor. Eu acho que eu consigo contornar as coisas mais facilmente. Foi isso que Judas pensou. Mas Judas tinha um problema. Ele gostava de dinheiro. E você sabe o que Judas era? Dentro lá, do discipulado do Cristo, ele era o cara que mexia com as finanças. Ele era o tesoureiro do Senhor. Papai, como que Jesus coloca um homem desse que gosta de dinheiro na tesouraria? Você acha que Jesus não sabia disso, não? Você acha que Jesus não tinha sondado o coração dele, não, Elvis? Sabia. Mas Deus queria dar uma oportunidade para ele. Cristo queria dar uma oportunidade para ele. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque o Senhor tem nos dado oportunidade para que a nossa justiça própria possa morrer. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que esses moveres. E outra coisa que eu quero falar para os irmãos. Irmãos, aprenda a adaptar com a nova esquema do nosso prédio. Começa a adaptar com kids, começa a adaptar com jovens, começa a adaptar com as pessoas que estão chegando, né, Fernando? Levanta a mão aí, nessa noite o Fernando nos visitando aí, de uma maneira sobrenatural. Começa a se adaptar, porque é isso que nós vamos viver. É isso que nós vamos viver. Então, Cristo colocou o que? Judas lá, para ser o seu tesoureiro, para ser aquele que governava o dinheiro dele. Que gostava de dinheiro, Sidione. Que gostava. Que traiu a Cristo. Traiu Cristo. Ele deu um beijo no rosto do Senhor. E Cristo falou: meu amigo,
Ainda chamou ele de amigo. Faz o que tem que ser feito, meu amigo. Mas Judas, quando Judas caiu em si, que a justiça própria dele tinha traído o mestre, como que ele resolveu? Em vez de ele correr para o mestre, sabe para onde ele foi? Correr para aqueles que tinham pagado ele. Chegou lá com as 20 moedas de prata e falou assim: olha, na hora que Judas teve a noção que ele tinha entregado o sangue inocente, ele chegou lá e falou: olha, eu devolvo as 20 moedas pelo sangue inocente que eu te dei. E resolveu alguma coisa, Emerson? Você sabe por quê, irmão? Porque nada que você tem, nenhuma situação que você tem, se resolve da forma que você acha que é. Se resolve em Jesus Cristo. Em Jesus, só nele. Ele correu do lado errado. E você sabe qual foi o final de Judas? Sabe qual foi o final dele? Suicidou. O suicida da Bíblia, Judas, suicidou. Você sabe por quê? Porque veio medo dentro dele. Veio medo dentro dele. Quando você está com medo, você recua. Quando você está com medo, você pensa em fazer coisas que não devia pensar. Você começa a gerar dentro de você a sua justiça própria. Ah não, eu vou parar, eu vou sumir. E ele pensou e falou: vou devolver esse dinheiro, vou entregar de volta. Aí eles vão me devolver Jesus. Mas eles já tinham o que ele queria. Judas correu para o lado errado. É por isso que nós vemos muitas pessoas hoje se suicidando. Você sabe por quê? Porque corre para o lado errado. Vai dentro da sua justiça própria. Vai dentro da sua sabedoria, do seu conhecimento humano, da sua clareza que tem ali, do doutorado, da faculdade. E vai dentro da sua clareza, porque acha que o mundo expandiu. O mundo se abriu para mim com conhecimento. Mas o único que você conhece e ele te liberta se chama Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você é liberto da sua justiça própria. Mas você acha que os seus conhecimentos, com a sua sabedoria, que é do homem, você acha: não, eu sei resolver as questões da minha vida. E não sabe. É por isso que hoje nós vemos tantos índices de suicídios, tantos índices de depressão. Pessoas parando, pessoas entrando para dentro dos seus quartos, pessoas tomando medicamentos pesados que ficam parecendo zumbis. E está achando que está dentro da conjuntura da sabedoria humana, do conhecimento que você tem, porque a sua visão se expandiu. Judas morreu, suicidou. Foi lá e se enforcou. Por quê? Porque correu para o lado errado. Correu para o lado da sua justiça. Agora, quando você corre para a justiça de Deus, ela te traz vida. Quando você corre para a justiça do Senhor, ela te traz a solução. Ela te traz. Outro exemplo de justiça própria da Bíblia: Saul. Saul foi escolhido para ser rei de Israel. O povo israelita foi criado para ser um povo que só tinha somente Deus como aquele que guiasse, que direcionasse, que falava com o seu povo. Mas só que o povo pediu um rei, falou: eu quero um rei. Samuel fala para Deus que nós necessitamos de um rei como todos os outros povos. Foi lá e Deus ungiu Saul a rei. Mas Saul chegou num certo ponto. Saul começou bem, venceu batalhas, orava, Deus entregava. Começou muito bem. Reorganizou Israel, reorganizou o povo, foi fazendo um trabalho excelente. Mas só que até que um dia que a sua justiça própria, eu falei isso ontem, quando eu preguei lá em Vespasiano, a sua justiça própria tirou ele do favor do Senhor, tirou o trono dele, porque ele não pôde esperar Samuel chegar para fazer o sacrifício. Ele não pôde esperar Samuel chegar para quê? Para sacrificar o que era para fazer o sumo sacerdote daquela época. O homem direcionado por Deus, o profeta. Como ele não esperou, ficou aguardando o profeta chegar.
o profeta não chegava, o povo estava indo embora. E na sua justiça ele falou: então eu sacrifico, eu faço esse sacrifício. Não vou esperar Samuel mais não. O povo está indo embora, o povo está virando as costas, o povo está murmurando, o povo está fazendo isso. Então deixa que eu resolvo a situação. Sabe o que é isso, irmão? É você viver na sua justiça própria. Manda para mim que eu resolvo. Pode mandar que eu faço. Irmão, falar para você uma coisa: não faça isso. Deixa que o Senhor te direcione como fazer. Porque se ele tivesse orado a Deus, sabe o que Deus falaria com ele, Sidione? Falaria com ele assim: segura mais 2 minutinhos, que Samuel está chegando. Aí o povo vai ficar feliz. Mas ele, dentro da sua justiça própria, aquele dia ele perdeu o reino dele. Dentro do que ele achava que era certo, correto, ele perdeu a justiça, ele perdeu o reino dele. E qual foi o final de Saul? Igual de Judas. Ele se lançou sobre a sua espada. Ele se lançou sobre a sua espada. Ele próprio tirou a sua vida. Na hora que ele viu que os soldados tinham matado os seus filhos todos, ele falou assim: não dou conta, ninguém vai me matar. Morreu. Irmãos, guarda uma coisa nessa noite: a sua justiça própria te leva à morte. A sua justiça própria te leva à sua morte. A pior morte que o homem de Deus pode ter é a morte espiritual. É a morte espiritual. Porque olha, que você perdeu tudo no Senhor. Ele perdeu o contato, ele perdeu a conexão. Por quê? Porque ele achava que estava no direito dele, Walter, de sacrificar. Mas e aí? Perdeu a sua vida, perdeu o reinado, perdeu seus filhos. É isso que a justiça própria faz na nossa vida: nos toma tudo que nós temos em Deus. Tudo que nós temos no Senhor, a justiça própria ela toma, porque nós achamos, nós temos a convicção que nós estamos certos. A minha opinião é a correta. O que eu penso é a coisa certa a ser feita, mas não é. Quando eu falei para vocês que a semana foi de ser tratada dentro da justiça própria, né, Walter? Né, Delvane? Tratados. Poxa, marcamos um evento num dia. Não podemos fazer nele, marcamos outra data. Mas eu creio que essa nova data é do Senhor. Eu creio que quem mudou a agenda não foi homem. Foi o próprio Deus. Foi o próprio Senhor. Então, se nós agíssemos dentro da nossa justiça própria, nós não experimentaríamos o que nós vamos experimentar dia 6/10. Não vamos. Eu mandei mensagem para o rapaz que eu tinha fechado com ele para estar aqui conosco. Falei: irmão, eu vou ter que mudar a data, do dia 29 para o dia 6, tem algum problema? Ele falou assim: pastor, estou com o senhor, já está mudada. Falei: opa, aí é do Espírito, aí é do Deus. Porque se ele fala comigo que não daria, eu ficaria preocupado. Falei: meu Deus, e agora? O que o irmão vai pensar? Nós temos um nome a zelar diante do Senhor. Não estou falando de placa de igreja, eu estou falando da presença do Cristo que há em nós. Nós temos um nome a zelar, nós temos o nome do Senhor Jesus, que nós temos que zelar por Ele, como Ele zela por nós. Então eu falei: mano, muito obrigado. Dia 6/10, para a glória do Senhor, o irmão vai estar aqui conosco, fazendo parte desse mover. Mas só que se a gente morre na justiça própria, eu tenho a certeza, a convicção, que nem no dia 29 ele estaria aqui. Nem no dia 29, que ele tinha marcado, que ele tinha falado que estaria, ele viria. Tenho certeza. Porque Deus não ia deixar o mover acontecer. Poxa, mas espera aí. Eles acham que a data que eu coloco é pior do que a data que eles colocam? Claro que não, Senhor. A agenda é sua. Quem governa a igreja é Jesus. Quem governa a igreja é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que te governa, que me governa.
Não sou eu, a agenda é do Senhor. Mas nós temos que tomar cuidado para não cairmos na justiça própria. Temos que tomar muito cuidado. Terceiro exemplo que eu quero falar: Abraão. Abraão, ele é o pai da fé de todos nós, não é? De todos nós aqui, ele é o pai da fé. Ele é o pai da fé. Ele é aquele homem que você olha e fala assim: esse teve fé. Ele largou a família, largou o parente, largou a parentela e foi para a terra que Deus ia mostrar a ele. Vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei de você uma grande nação. E todos que te abençoarem, abençoarei. E todos que amaldiçoarem, te amaldiçoarei. Mas vai, Abraão. O que Abraão fez? Foi embora. Foi embora. Abraão, a sua descendência será como a areia da terra, como a estrela do céu, impossível de ser contada. Impossível contar a sua descendência. Poxa, mas o homem tinha quantos anos? 75 anos já, quando foi chamado. Já era idoso. Como, Deus? Como o Senhor pode restaurar algo que não tem jeito mais? Como? É por isso que nós temos que andar pela fé. Se você tem justiça própria, você não anda pela sua fé. Se você tem justiça própria, você anda convicto naquilo que você faz. Naquilo que você faz, não naquilo que o Senhor faz. Porque quando você tem fé, o boleto que você vai pagar amanhã, mas se você não tem o dinheiro, você está em paz, porque você sabe quem que é a sua provisão. Por isso que ele é o pai da fé. Se amanhã tem um exame para ser feito, talvez você ache que não dá conta, talvez você ache que o resultado não será, mas sua fé está ativada. Aquele que supre todas as coisas, ele vai fazer o impossível. Agora, se você está dentro da sua justiça própria, e já começa a mexer as coisas com as suas mãos, já põe a mão em tudo que Deus quer fazer na sua vida, Deus tira a mão dele. Deus tira a mão dele na hora e fala: não, então beleza, o que você quer fazer? O que você quer fazer, Sara? O que eu quero, Abraão? Eu quero que você tenha um filho. Mas Sara, mas Deus falou que vai nos dar um filho. Deus falou, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não, mas nós somos avançados demais. Vou te dar minha serva Agar para gerar um filho. Você coabita com ela, ela vai gerar um filho e vai te dar justiça própria. Isso feito com as mãos. Com as mãos. Com as próprias mãos. Ismael não era o filho da promessa. Não era. Mas gerou algo assim no pai da fé, que ele começou a entrar dentro da sua própria justiça. Dentro da sua própria justiça. Na palavra de Deus nós vimos Abraão mentindo pelo menos 2 vezes, falando que Sara não era sua esposa. Não era. Sara, fala que você não é minha esposa. Fala que você é minha parente. Porque se você falar que é minha esposa, eles vão me matar. Eles vão me matar. Isso é o quê? Justiça própria. Você está vendo o que a justiça própria gera? Deus tinha uma palavra para Abraão. Falou: Abraão, eu vou te abençoar. E como nós vimos que Deus abençoou mesmo. Deus abençoou. Deus é tão Deus que Deus restaurou Abraão, restaurou Sara, tiveram Isaac. Sara morreu e Abraão ainda teve mais filhos. Olha só como que Deus faz. Mas isso tudo, irmãos, é quando você opera na justiça divina, na justiça de Deus. Eu sei que Deus tem promessa para a sua vida. Eu sei que Deus tem promessa para a sua vida. Mas não põe as mãos nessas promessas que Deus te deu. Não tenta ajudar o Senhor para que essas promessas venham se cumprirem. Espera o tempo do Senhor. Essa foi a dificuldade de Abraão. Isso foi a dificuldade que ele teve. O tempo, Delvânio. O tempo. A nossa justiça própria, ela é provada, sabe aonde? No tempo. No tempo da demora da promessa, no tempo da demora do acontecimento. É o que ele é o que ele esperava. Mas o tempo passava. O tempo passou. E aí, Deus, eu tenho mais de 100 anos. Sarinha, olha, igual o maracujá.
chupado. E agora, Deus? Igualzinho. Aí no maior calor do dia, Abraão sai para fora da tenda. Na hora da pressão, aí o anjo chega e fala com Abraão: olha, fala para sua esposa que eu vou fazer sim, vou cumprir. Onde que ela está? Ah, ela está lá dentro. Não, ela está atrás da porta ouvindo o que nós estamos falando aqui, ó. Ela está ouvindo. Ela está ouvindo. Sabe por que ela estava ouvindo? Porque ela não acreditava que Deus podia fazer. Ela não cria. Por causa do quê? Tempo. O tempo, ele testa a nossa justiça própria. É isso que aconteceu com Abraão. O tempo fez com que provasse a justiça dele. Então, irmãos, se tem algo de Deus para você, ainda não aconteceu, vai acontecer. Vai acontecer. Vai. Viu, Fernando? Vai acontecer. Se tem algo do Senhor para você, pode preparar. Vai acontecer. E tem. E tem. Tem restauração, tem restituição, tem libertação. Tem. Prepara. Porque é o tempo do Senhor na sua vida. Amém? Queria compartilhar mais um. Moisés. Meu Deus. Moisés. Moisés foi libertador do Egito. Ele simbolizava Cristo, o libertador. Um homem criado no Egito, conhecedor das ciências egípcias, do conhecimento dos egípcios, sabia de tudo. Mas um dia descobriu que era hebreu. E o que ele fez? Justiça com as próprias, o quê? Mãos. Porque na hora que ele viu o egípcio batendo no hebreu, ele falou: opa, eu tenho que defender meu povo. Foi para isso que eu vim para o Egito, foi para defender meu povo. Foi lá e matou o egípcio. Puf! Na justiça própria dele. Não era aquilo que Deus queria dele. Deus já tinha separado ele. Deus separou aquele homem no dia que ele nasceu. No dia que ele nasceu, Deus separou Moisés. Com 3 meses de idade, não tinha como esconder. Sua mãe foi lá, fez o cesto com azeite, betume, colocou o cestinho no mar e ó, foi embora, no rio. Guardou a vida dele. Ele já era o libertador, não tinha como ele fugir disso. Mas na sua justiça própria, o próprio povo rejeitou ele. Não, você acha por acaso que você é o nosso líder? Você acha por acaso que agora você manda em nós? Nós vimos o que você fez. Você matou aquele egípcio. E Moisés foi embora para o deserto. Ali a justiça própria dele teve que se esvaziar de tudo. A natureza tudo que ele conhecia, que ele sabia, teve que ir embora. Até que o Senhor um dia aparece para Moisés de novo e fala: olha, vai lá e liberta o meu povo. Vai lá, mas agora você vai debaixo da minha justiça. Você vai debaixo da justiça que eu tenho. Vai lá e fala para Faraó que o povo é meu. Que você vai lá libertar o povo para me adorar no deserto. Vai lá, Moisés. Moisés foi. A palavra de Deus fala que Moisés se tornou um homem muito manso. É assim que a palavra cita Moisés. Muito manso quer dizer um homem pacífico, um homem tranquilo, um homem da paz. Um homem que tinha tranquilizado. A sua alma estava quietinha, não tocava mais, Blair. Não tocava mais. Mas até que um dia, o que aconteceu? O povo falando aos ouvidos dele, falando que estava com sede. Naquela época não tinha bebedor. E Moisés, ouvindo aquela murmuração, estava à frente da rocha. Na hora que ele estava à frente da rocha, naquele momento, Deus mandou ele fazer um comando. Falou para ele: Moisés, fale a rocha que ela vai jorrar água. Mas naquele momento, que o povo estava falando na sua cabeça, murmurando ao seu redor, porque eram milhares de pessoas,
Moisés foi na sua justiça própria. Por causa daquele instante que a sua justiça própria se fez presente, Deus falou com Moisés depois: Moisés, simplesmente você só vai olhar a terra prometida, mas não vai pisar nela. Por segundos que a justiça própria dele se aflorou, ele não entrou na terra prometida. Ele viu Sidione, mas não desfrutou dela. Não entendeu o comando. Pegou o cajado e feriu a rocha por 2 vezes. E Deus é tão Deus, Deus é tão maravilhoso, que a rocha jorrou água e o povo matou a sede. Matou a sede. O povo matou a sede. O povo ficou saciado, tomou muita água. Mas é por isso que eu falo, temos que cuidar da nossa justiça própria. Se você ferir a rocha, meu irmão, você pode perder seu ministério. Perde. Naquele momento, ele perdeu tudo que ele estava fazendo. Ele guiou o povo, ele viu a terra prometida, mas ele não entrou. Ele não adentrou dela, porque não ouviu o comando do Senhor. Era simplesmente falar, jorra água, que aquela pedra ia jorrar água, aquela rocha ia sair água. Mas a justiça própria dele, em meio a todas as circunstâncias que vive, ele não ouviu e feriu a rocha. É o que eu falei ontem. A circunstância nos leva a viver na justiça própria. As nossas circunstâncias nos levam a ter motivações da justiça própria. Irmãos, vamos matar essa justiça própria. Não vive debaixo dela. Não vive por ela. Não vive. Você viu que Judas perdeu uma oportunidade. Ele andava com o Senhor. Saul foi rei de Israel. Teve a grande oportunidade de estabelecer o reino. A sucessão até que Jesus vinha, como foi com Davi. Você viu agora aqui, Moisés, o libertador do povo. Onde o faraó falou que não soltaria nunca, aconteceu. Deus fez milagres, Deus fez maravilhas. E por que não pode acontecer conosco também? Por que nós não podemos viver também guiado pela nossa justiça própria? Por que tem certos momentos também que nós nos achamos que nós temos a razão das coisas, que nós temos o conhecimento, a clareza? Não, porque eu já vivi isso há muito tempo. Eu tenho experiência nisso. Amém. Glória a Deus pela sua experiência. Mas é melhor você andar debaixo da justiça divina. É melhor você ser guiado pelo Espírito. Não pela sua experiência ou pelo seu conhecimento, mas seja guiado pela justiça do Senhor. É por isso que esses 21 dias que nós estamos vivendo, a justiça própria vai morrer mesmo. Não tem como. Será morta, será aniquilada, será dizimada. Acabou do nosso meio. Porque nós vamos experimentar grandes coisas. Esses homens aqui tiveram grandes oportunidades, viveram coisas sobrenaturais do Senhor, e mesmo assim caíram na justiça própria. Judas viu Jesus curar, libertar, restaurar, viu tudo que Jesus fazia, e mesmo assim ele tinha convicção que Mamon era muito mais poderoso do que Cristo. Cuidado com quem te governa por esses dias. Cuidado com quem tem governado o seu coração. Cuidado com quem tem governado dentro da sua casa. Cuidado. Porque isso pode colocar justiça própria dentro de você. E você perder a essência do Senhor. Você perder a justiça divina. E Deus todo para te levar em lugares, em cantos que você nunca pensou aí. Eu nunca pensei que eu poderia estar em Vespasiano, no local que eu estava ontem com os irmãos. Nunca imaginava na minha história. Não era videira. Era outro ministério. Mas o Senhor nos levou. E eu falo para você, esse é um dos lugares onde iremos. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Vai ser dessa forma. Então, irmãos, vamos sair da nossa justiça própria nessa noite. Fique sobre os seus pés. Aleluia.
O Delvio está ativado. O Delvio já foi curado, já, varão. Quem crê que o Delvio foi curado aí, levanta a mão. Então, fechou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Antes do Delvio cantar, vamos orar por ele mesmo. Para Deus restaurar o braço dele, porque ele precisa dos braços, né, Marão? Né, Marão? Vem cá, Blaine. O Blaine foi curado ontem lá. Vem cá, Blaine. Transfere isso aí, Marão. Estenda suas mãos para cá, por favor. Feche seus olhos. Vamos orar pela vida do Delvânio. Pai, nessa noite, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Senhor, nós te pedimos a restauração, Senhor, dos músculos do braço. Pai, restauração, tira todas as dores, Senhor. Pai, nós sabemos que tu podes. Só o Senhor pode fazer. Faça isso nessa noite, Senhor, porque o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si, Senhor, as nossas doenças, levou sobre si tudo aquilo que não era nosso, Pai. Então restaura, nessa noite, restaura, Senhor, restaura, Pai, cada braço, esses membros, Senhor, restaura agora para a glória do Senhor, para que o Delvânio possa, Senhor, ser usado como instrumento nas suas mãos, para a glória do Senhor, para o Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Levanta sua mão nessa noite. Fala assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu te peço, mata a minha justiça própria. Quero viver na justiça do Senhor. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Pai, nessa noite vimos exemplos de justiça própria, Senhor. Vimos que homens que andaram com o Senhor, homens que experimentaram do teu poder, da tua graça, caíram nessa justiça. Pai, mas meus irmãos não, Senhor. Meus irmãos não cairão dentro dessa justiça própria. Todos aqui andarão na justiça divina. Faça isso no nosso meio, Pai. Nesses 21 dias, Pai, nessa última semana de jejum, Pai, será uma semana, Senhor, sobrenatural. Será uma semana, Pai, onde nós vamos ver o manifestado, Senhor, da justiça divina. Porque nessa semana nós vamos ver o poder da sua justiça. Pai, nós vamos ver o poder da sua justiça em cada área da nossa vida. Pai, a semana que passou foi a semana, Pai, que o Senhor testou a nossa justiça própria. Agora essa semana será onde nós vamos desfrutar do poder da justiça do Senhor. Prepara para ver o sobrenatural de Deus. A justiça de Deus fazendo aquilo que você pediu. A justiça de Deus fazendo tudo aquilo que você calou. Tudo aquilo que você aceitou. Porque você sabia que não poderia agir dentro da sua justiça própria. Prepara, essa semana é o mover do poder da justiça de Deus. Aleluia. Começa a falar com o Senhor nessa noite. Fala com o Senhor. Fala com Deus. Fala: Deus, eu quero ver a sua justiça. Eu quero ver o poder da sua justiça. Pai, eu não quero ser exemplo, Senhor, de justiça própria. Não quero. Eu quero ver a sua justiça, a justiça divina, aflorar em todas as áreas para a glória do seu nome. Aleluia. Fala com o Senhor nessa noite. Meu Deus. Fala com o Senhor. Abra a sua boca. Abra a sua boca. Fala com Ele. Senhor, eu não quero viver mais na minha justiça, mas eu quero desfrutar da justiça do Senhor, da justiça divina. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, que é santo. Tu és maravilhoso, Senhor. Deus, é isso, Senhor. Tudo que mais quero é te ver. Derrama tua glória e poder. Sua majestade é real.
sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Derrama tua glória e poder. Sua majestade é real. Sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, Senhor. E nos envolva, Senhor, na sua justiça. Olha, Narabás. Sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Derrama sua glória e poder. Sua majestade é real. Sua voz ecoa em meu ser. Eu quero ir mais fundo, Senhor. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Derrama sua glória e poder. Sua majestade é real. Sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Senhor, envolva com tua glória. Nos envolve na sua justiça, Senhor. Sua majestade é real, Pai. Sua voz ecoa em meu ser. Eu quero ir mais fundo, Senhor. Envolva com tua glória e poder. Sua majestade é real. Sua voz ecoa em meu ser. O mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Ele alabaçuque, tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é te ver. Derrama sua glória e poder. Sua majestade é real. Sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Derrama sua glória e poder. Sua majestade é real. Sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Sua majestade é real. Sua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Derrama a tua glória e poder. Sua majestade é real. Sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Derrama a tua glória e poder. Sua majestade é real. Sua voz ecoa em meu ser. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Derrama a tua glória e poder. Sua majestade é real. Sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Derrama a tua glória e poder. E sua majestade é real. Sua voz ecoa em meu ser. Pai, tuas maravilhas. Tudo que queremos é ver o Senhor. Nós só conseguimos ver o Senhor se formos guiados pela sua justiça, Pai. Só conseguimos
uma semana cheia do Senhor, uma semana cheia do Espírito Santo, cheia da justiça de Deus. Desfruta da presença do Espírito. Pode aplaudir para o Senhor, pode ser mais forte.